Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio aqui diretamente do COP Internacional 2025. Estamos aqui no centro da feira, no São Paulo Expo, em que a gente está tendo a oportunidade de entrevistar só fera na área da segurança pública. E é o caso aqui do meu grande amigo, policial civil do estado do Rio de Janeiro, host do Fala Guerreiro, que todo mundo conhece, Rômulo Brito. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Amigo, obrigado pelo convite. É uma honra estar nesse evento, o maior da América Latina. Com certeza. Fiquei muito feliz com o convite do Sansone. Estou mais feliz agora que participando pela primeira vez da Última Raça, um canal de conteúdo sério. Na época em que se produz tanto conteúdo inútil, né? Estamos alimentando, tem muita gente alimentando as nossas crianças, jovens e adolescentes com conteúdos inúteis. Tem a Última Raça levando informação útil e de qualidade. Ô, Rômulo, recebeu um elogio desse aí, que é uma referência aí no podcast responsável, né? Que tem de fato autoridade para falar sobre tudo aquilo que você se propõe a dizer. Inclusive é uma honra também ter sido convidado para ombrear aqui com o meu amigo Rômulo Brito e também o Pracinha. A gente vai estar num painel amanhã aqui no COP, ainda dá tempo do pessoal vir, em que a gente vai debater o importante papel das redes sociais para que a gente possa vender de forma apropriada e adequada às nossas corporações, né, Rômulo? A gente sempre tem conversado, né? Conversei isso com o Fred Murta, quando a gente encontra um colega que está na ativa e também tem as suas redes sociais, tem diversas questões, né, que envolvem aí as redes sociais, sobretudo para nós que ainda estamos na ativa, o cuidado que a gente tem que ter. Às vezes o efeito colateral, né, de algumas falas, né, de algumas pessoas que a gente recebe no nosso podcast, mas a gente vai ter oportunidade aqui, antecipando, né, o nosso painel, de falar muita coisa interessante, até porque o Rômulo, além da experiência no podcast, ele tem um trabalho muito interessante, importante, conhece muito sobre a violência e a criminalidade no estado do Rio de Janeiro. É verdade. Esse painel é de uma profundidade de um assunto pouco explorado, né? Quando nós falamos de propaganda e contra-propaganda, é muito pouco difundido, inclusive pelas próprias instituições. Acredito que falta um pouco mais de compreensão da necessidade de termos mais comunicadores, porque quando você vai avaliar quem é que está levando a notícia sobre segurança pública, quando você parte de uma porcentagem de 100%, se tiver 20% da segurança pública comunicando sobre segurança pública, é muito. No geral, são digitais influencers não vinculados à segurança pública e normalmente pessoas que não são simpáticas à temática segurança pública, não conhecem, são políticos de viés ideológicos, cujo único intuito é defender determinada pauta, são emissoras de televisão tendenciosas, são rappers, funkeiros, essas pessoas que estão por aí falando e dando opinião sobre segurança pública. Quando não, pessoas que conhecem segurança pública somente de gabinete e de sala de universidade. Como eu sempre digo, né, não há vácuos no campo do poder, né, e também não há vácuos no campo da comunicação. É lógico que a gente melhorou muito e a gente, quando vê a comunicação social dos diversos órgãos aí, integrantes do sistema de justiça criminal e da segurança pública, a gente verifica como eles têm se aperfeiçoado, né, na comunicação com sejam os demais órgãos de imprensa, sejam com a sociedade. Mas ainda precisamos melhorar muito, sobretudo quando a gente fala do tratamento que as instituições dão ao profissional de segurança pública, que também tem as suas redes sociais. E eu falo isso, você obviamente enfrenta esse problema, invariavelmente eu também enfrento, sobretudo em uma feira como essa. Eu me lembro no COP passado, diversos colegas e autoridades que a gente tentou trazer aqui para entrevistar e convida, e você vê que não é má vontade do cara de falar com você. É medo mesmo. É medo, é receio, às vezes até orientações que a gente não conhece, diretivas institucionais
que vedam que esse profissional de segurança pública, sobretudo fardado, dê entrevista. É lógico que com o passar do tempo, às vezes o colega vai acompanhando o nosso trabalho, vai verificando, vai se sentindo com maior confiança de vir, porque sabe que a gente vai debater questões que de fato interessam ao debate da segurança pública de maneira responsável, como deve ser, né, Rômulo? Quando você passa, Loyola, a avaliar situações, né? Eu não disse aqui, mas eu tive a oportunidade de fazer um curso na polícia de Miami, Open Source Social Media, né? Quando você faz um monitoramento em fontes abertas. Isso me despertou a curiosidade e o interesse de começar a monitorar perfis de criminosos, principalmente criminosos do Rio de Janeiro, ligado a facções narcoterroristas. E perfis abertos. Perfis abertos. E eu fiquei impressionado com o que eu encontrei ali. Hoje existem instituições de segurança pública que não tem mais de 100 mil seguidores. E lá eu encontrei traficantes. Eu não estou falando de pessoas simpatizantes ao tráfico, eu não estou falando de ONG, eu não estou falando de digital influencer de comunidade. Eu estou falando de traficante que ostenta arma, que atira contra a polícia. Traficantes com 100 mil seguidores. E aí, o que eu observei nesse perfil específico? É um caso que ficou conhecido na imprensa. O BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, fez uma operação para prender um traficante chamado TH da Maré, conhecido pela alcunha de TH da Maré. Ele reagiu à prisão. Ele e seus seguranças foram neutralizados pelo BOP. Mas o que eu quero destacar, um dos seguranças do TH da Maré ele era conhecido pela alcunha de Gotinha. O nome dele era Falcão, mas ele é conhecido pela alcunha de Gotinha. O Gotinha tinha 89 mil seguidores quando morreu. E no primeiro momento, para um seguidor desavisado, pode parecer que ele era somente um digital influencer assistencialista da favela, porque ele aparecia muitas vezes dia de Páscoa doando bombons, dia das crianças entregando presente, dava uma cesta básica ali para fazer vídeo, tudo isso filmado para gerar engajamento. Então, no primeiro momento, eu vou conceder o benefício da dúvida aos seguidores dele até este momento, até o dia que ele foi neutralizado por ter se oposto a uma ação legítima da polícia. A partir daí, a imprensa divulgou que tratava-se de um criminoso e as imagens que a polícia tinha dele atirando contra a polícia, dele ostentando fuzis, granadas, radiocomunicadores, desfilando de carros roubados dentro da favela, essas imagens foram difundidas pela imprensa. Num país que tem uma sociedade civil organizada, o que se espera quando se sabe isso? Olha, então eu estava seguindo alguém que era um criminoso. A tendência numa sociedade civil organizada é que esse perfil fosse esvaziado, ele fosse cancelado, fosse imediatamente perdesse todos os seus seguidores, ou pelo menos boa parte dele. Só que o movimento foi exatamente o contrário. Ele saiu de 89 mil seguidores para 200 mil seguidores, depois que ficou claro que ele era um criminoso e que tinha tentado contra a vida de policiais. Inclusive estava linkado com o TH, um dos responsáveis pela morte de 2 policiais do BOP, naquela mesma comunidade ali que é o Complexo da Maré. Então, quando você analisa por essa ótica, imagina quantos jovens e adolescentes esse traficante estava influenciando. Só que a gente tem uma contrapartida, pelo menos deveríamos ter uma contrapartida, uma contra-propaganda a esses movimentos. O que é a propaganda? É um movimento que surge com a ideia de nutrir sentimento, ideologia, formar um pensamento, um posicionamento, defender ideias. Isso é uma propaganda. A contra-propaganda é quando alguém surge e diz: isso que foi dito nessa propaganda não é bem assim. Por exemplo, quando alguém diz que a polícia chegou atirando na favela e o comandante da polícia ou o secretário de polícia vai à imprensa e, através de dados técnicos, comprova que aquilo não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu daquela forma. Só que quando o traficante toma essa proporção, 200 mil seguidores, eu estou falando de um só. Nós temos, quem é do Rio de Janeiro sabe que eu estou falando, Gardenal, um dos braços do DOCA no Complexo da Penha. Como é que pode um traficante sanguinário, já mandou matar diversas pessoas, ordena roubo a pedestre, roubo de veículos? Como pode esse cara ter 30 mil seguidores? Parece pouco, mas eu estou falando de um traficante.
E aí são feitas as propagandas, a partir daí surgem as propagandas. Narcocultura, né? Exatamente. Só que quando o secretário da Polícia Civil foi falar sobre narcocultura, ele foi criticado por uma jornalista de um jornal de grande circulação nacional até, falou que ele inventa essas expressões. Aí eu fui pesquisar. O próprio canal de comunicação já usou essa expressão antes do secretário, mas quando o secretário usa, não pode. Eles estão fazendo uma contra-propaganda contra a propaganda que o secretário fez. Então, é uma verdadeira guerra de narrativas. Você acha razoável que um criminoso condenado a mais de 40 anos de prisão, que inclusive está em cárcere, você acha razoável que esse cara seja escritor, que ele publique livros? Você acha razoável que esse cara tenha um perfil com mais de 130 mil seguidores? De quem vocês podem imaginar que eu estou falando? Eu estou falando do Massinho VP, o Márcio Nepomuceno, uma das maiores lideranças da existência do Comando Vermelho. Tá preso, ele tem mais, o Massinho VP, a justiça entendeu que ele é tão nocivo à sociedade que ele tem mais tempo na cadeia do que tempo em liberdade. Ele está mais tempo em vida preso do que em liberdade. E essa mesma pessoa nutre um perfil de Instagram aberto, onde ele divulga seu livro, inclusive foi criada a Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Pô, em que mundo a gente está vivendo? Parece até piada, né? E quando não, cara, quando você vai olhar, isso é muito mais profundo do que eu estou falando, porque as pessoas vão segmentando, vão fragmentando isso, mas hoje existem produtoras de audiovisual linkadas à maior emissora de televisão que convidam egressos para participarem de filme. Eles são atores e consultores de filme que vão falar sobre violência, né? Que é uma pauta que dá muita audiência. E eu quero tocar nesse ponto para um pouco mais à frente nós falarmos como surgiram os problemas na presença de policiais em podcast. É um ponto que a gente não pode deixar de falar. Mas uma produtora dessa viu, né, nos filmes a partir do Tropa de Elite, que foi um filme assim excepcional, tanto um quanto dois. Filme que me motivou, inclusive, nos meus estudos para a polícia, o 1. Divisor de águas. Divisor de água, que jogou o nome do BOPE lá em cima. O BOPE já era uma instituição muito respeitada, mas não era tão conhecida como passou a ser. No mundo inteiro. No mundo inteiro, depois daquele filme. E o triste, né, Rômulo, é pensar que quando a gente assiste lá, sobretudo o Tropa 1, né? E o homem médio assiste o filme e fala, não, isso aí é ficção, isso aí não acontece. E quantos fatos narrados no Tropa de Elite 1 e 2... Parece que estava prevendo hoje, né? E aconteceram, né? Não, porque ali era narrado muita coisa que realmente aconteceu, porque foi construído a partir do relato de vários policiais. Mas você percebe que tanto o Tropa 1 quanto o Tropa 2, ele mostra o policial honesto, mas não mascara que tem policial bandido. Exato. A proposta do filme legítima, né? É uma proposta imparcial. O que não acontece quando eu chamo para ser consultor do meu filme ex-traficante. E o que chama a atenção é que eu tenho um amigo que é policial, que participou como ator de uma dessas produções, e ele contracenou com um desses egressos, alguém supostamente recuperado. E uma semana, 2 semanas depois, ele foi participar de uma operação policial real. Quem ele prendeu? O seu colega de cena. Complicado. O seu colega de cena. E, que estava trabalhando numa produtora. Dito regenerado, que trabalha numa produtora que garante que ele não contrata pessoas se não ficar comprovado que ele não deve nada, que ele é uma pessoa realmente limpa. Paralelo a isso, existe hoje um podcast, não é uma crítica a esse podcast, é um podcast legítimo, é um podcast que até agora tem respeitado a lei, mas que ele convida egressos para contarem sobre os seus feitos, né, no crime. Vangloriando o crime. E eles tratam ali de arrependimento, que se pudessem fariam diferente, mas eu percebo o prazer deles quando eles começam a contar as histórias de guerra deles. Mas era uma guerra contra a polícia, era uma guerra contra a sociedade. Vítimas, né? São histórias que, a meu ver, não deveriam nem ser contadas. Mas se é legal, se a lei permite, tudo bem fazer. Só que teve um desses convidados que numa semana estava lá sentado na mesa de podcast gravando como uma pessoa regenerada,
uma pessoa reinserida na sociedade, arrependida de todo o mal que fez à sociedade, foi preso pela Polícia Civil, acho que 2 semanas depois, curtindo uma praia, mas já com um novo mandado de prisão pendente. Não, e a gente vê ações, inclusive do Ministério Público, né, sobretudo federal, contrárias, né, direcionadas a, e aí não vamos citar nomes do podcast, justamente por entender que há exploração da violência policial. E aí num podcast desse a gente não tem esse mesmo controle por parte do Ministério Público, né, é um contrassenso. Falando especificamente desse podcast aí, eu vou dizer uma coisa que pode parecer chocante, mas não é. Eu acho que os condutores desse podcast que recebe egresso, eles são muito mais coerentes do que o podcast que causou todos esses problemas para policiais, tolindo que alguns policiais pudessem ir a podcast. Com recomendações, né, para que eles não vão lá. Porque esse podcast tinha tudo para ser o melhor do Brasil. Ele hoje é o maior, mas na minha opinião está muito longe de ser o melhor. Porque eu não posso montar um negócio com a única finalidade de oferir lucro. O meu negócio tem que ter um propósito. E de ter like, de ter quantidade de visualizações. Se eu for montar um negócio só para ter dinheiro, são assim que nascem os criminosos. É o dinheiro pelo dinheiro. Eu não gosto de fazer aquilo ali, de repente eu nem queria fazer aquilo ali. Mas eu vou fazer porque isso me dá dinheiro, é uma forma que eu... Ou porque vai ter visualização, seguidor, like. Achei de ganhar dinheiro. E aí, começaram a surgir os problemas. Eu participei como convidado nesse podcast. E a pré-pauta conta história de ocorrência, que teve bala, tá? Essa é a orientação. Só que se o policial que está aqui não tivesse sido orientado na sua academia de polícia sobre como contar suas ocorrências, deixar claro que essa ocorrência já foi apreciada pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Teve alguns policiais que inclusive perderam a farda por conta de falas num podcast, nesse podcast específico, né? Em alguns. E foi esse aí mais uns 2. Foram 3 podcasts que eu me recordo que foram acionados pelo Ministério Público Federal para explicar a participação desses policiais e as histórias que ali eram narradas. Sabe qual foi a resposta de um deles, do maior deles? O podcast eu abro o microfone, eles falam porque querem. Então, eu acho que falta maturidade. Se eu quisesse hoje, o Fala Guerreiro era um dos maiores podcasts do Brasil no segmento. Mas, a que preço? Quando eu montei o podcast, eu tinha um propósito, né? O podcast começou... Tem quanto tempo? O Fala Guerreiro tem 3 anos. Quando nós começamos com um propósito, que era: ninguém vai sair daqui para responder um problema porque esteve aqui. Perfeito. E eu não vou dormir com a minha consciência tranquila se o policial responder um problema porque saiu daqui. Então, várias vezes, quando eu achei que o policial fez uma colocação que poderia me dar um hype, que poderia me dar uma audiência, mas eu fiz o contraponto que poderia tirar um problema para esse conteúdo foi retirado do ar. O conteúdo na íntegra foi retirado do ar. Já houve policiais que foram lá, se arrependeram do episódio e falaram: tira do ar. Você sabe que tirar um episódio do ar pra gente, enquanto produtor de conteúdo, não é bom, porque a própria plataforma começa a te flopar. Mas nós tiramos. A contragosto, a gente fica triste, tem que tirar. Então, por isso, cada vez mais essas experiências têm acontecido, nós vamos criando caixa. Então a gente faz um briefing, às vezes um briefing ocorre durante a semana inteira. E muitas vezes, quando o guerreiro está na correria, não tem tempo, meia hora, 1 hora antes do episódio, a gente fala aí os assuntos que você quer falar. Ó, isso aqui não é bom falar não, porque a gente andou investigando, isso aqui tá dando problema, isso aqui tá dando problema. Isso aí ia dar uma boa audiência pra gente, mas esse cara vai te processar se falar dele. Então a gente trata assim. Então aí acaba que o podcast, naquele podcast quente, né? Muito embora nós recebamos os mesmos convidados que lá foram e deram audiência astronômica. Mas já teve história, aqui pra gente não ficar se detendo, ficar falando no outro podcast, até porque é deselegante, mas é necessário falar. Já houve policiais que sentaram à mesa, o host falou assim: então, eu quero falar sobre essa operação específica, uma operação que estava dando problema no Rio de Janeiro. Tinha policiais que estavam sendo submetidos ao tribunal do júri. Aí o policial: não posso falar sobre essa ocorrência porque o meu estatuto proíbe. Aí o host foi e falou assim: pô, então não tem interesse em fazer esse episódio, pô. Eu te trouxe por causa desse hype. Eu falei: não, então beleza, então não vai ter episódio. E não teve. O episódio foi cancelado. Entende? Isso é muito perigoso. Não, e é ruim porque, querendo ou não, esses incidentes
eles prejudicam aqueles que estão trabalhando de maneira adequada, séria, né, que tem um propósito, que tem um objetivo, que tem um cuidado com aquele. Poxa, você convida uma pessoa, é como você convidasse uma pessoa para sua casa, né? Porque a gente que tem o nosso podcast, a gente tem isso aqui como. A gente tem um respeito, uma consideração. Chama seu anfitrião, né? Você chama o seu anfitrião e você vai encostá-lo na parede, né? A minha linha de entrevista, ela é muito protagonizada pelo entrevistado, né? E jamais eu vou colocá-lo numa situação em que ele vai ter que responder. Muito pelo contrário, meu objetivo ir até aquilo que a gente oferece em troca da visita, que é vender os projetos de quem está lá. Então, seu objetivo é que o seu convidado saia maior do que entrou e não que tenha dor de cabeça respondendo a um processo civil, administrativo ou criminal. Porque quando o policial vai a um podcast, normalmente é um praça ou um tira, que nunca teve oportunidade de falar para a imprensa. Ele nunca teve oportunidade de deixar um legado sobre o trabalho que ele fez, um legado em vídeo, uma memória de retratos de coisas que para ele foi importante. Ora, quando o engenheiro constrói aquele prédio belíssimo, ele quer contar para todo mundo que ele fez aquele prédio e tira fotos e tudo e posta nas suas redes sociais. Quando o médico tem uma cirurgia bem sucedida ou quer falar sobre o seu plantão. Basicamente estão tirando esse prazer do policial. Então quando a gente monta esse podcast, é para o cara deixar legado. A gente lança isso para a plataforma e aquilo ali, a menos que a plataforma remova, tá ali para sempre. Ele vai ver, os filhos dele verão, os netos verão. Todas as vezes que alguém quiser uma memória bacana do serviço que aquele cara... Muitas vezes nós recebemos policiais que têm 30, 35 anos de serviço. Já recebemos policiais ainda na ativa com 40 anos de serviço. Você lembra de algum que infelizmente já faleceu, perdeu a vida e que esteve lá? No podcast, eu teve um que esteve nos bastidores do podcast, que foi o João Marquini, esposo da doutora Tula Mello. Aquele incidente no Rio de Janeiro. A gente estava alinhando com o Marquini para ele participar como convidado lá. A esposa dele participou com a gente. Infelizmente, depois, a maioria das pessoas que acompanham a segurança pública sabe que, voltando da casa da mãe dele com a sua esposa, a doutora Tula Mello, ele foi assassinado por narcoterroristas. Mas, graças a Deus, nenhum dos que participou de entrevista efetivamente com a gente tombou até aqui. Assim, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz por isso. Fica triste pela situação do Marquinhos. Porque também tem essa questão, porque... E alguns têm receio. Eu acho que é a sua experiência, né? Às vezes você identifica, conhece um policial, fala, cara, esse cara tem uma história fantástica. Seja uma história operacional, seja um conhecimento, seja estudo, o cara é um professor de academia, né? E aí você quer convidá-lo, né? Alguns ficam muito tímidos, têm vergonha, né, de falar em público, de como vai ser. Outros vão ter receio de repente falar o que não deve, né? E outros também vão ter receio, eu acho que também deve ser o seu caso, pela exposição, porque obviamente, sobretudo em um podcast conhecido como o seu, que tem um amplo alcance, e você não tem a dúvida que o crime organizado e as facções assistem os seus programas para obter informações, né? A sintonia a inteligência deles, como é que é? Sintonia, tem um nome, esqueci aqui, depois eu lembro. Um deles comentou uma vez, um cara foi lá, falou do helicóptero, aí ele comentou, não foi bem assim não, vocês entraram, não foi pela área de mata, vocês vieram por baixo. Fala, cara, o cara tava... acompanhando. O cara tava do outro lado. Não, e detalhe, então assim, aí às vezes o cara fala, pô, eu vou me expor, eu vou ter a minha imagem divulgada, e eu, querendo ou não, tenho família, moro num bairro que talvez não seja muito adequado, né? Você está deixando a sua imagem um pouco mais exposta, né? Esse problema a gente não enfrenta, sabia? Os policiais não têm esse receio. Os policiais têm mais medo de uma punição do que essa exposição. Uma represália. Porque normalmente o policial que não quer essa exposição, ele nem tem rede social. E normalmente não é o convidado que a gente chama para ir ao podcast. Então, daqueles que estão disponíveis para irem a podcast, eles temem muito mais a punição da instituição, que pode vir, ou uma punição do Ministério Público, a punição estatal de forma geral, do que o vagabundo na pista. É isso, no e crua. Então, a gente tem trabalhado para convencer os gestores públicos na área de segurança de que é possível fazer um trabalho sério,
de forma adequada, combatendo falsas propagandas, combatendo falsas narrativas contra a polícia. Que é possível fazer a polícia de aproximação ou polícia de proximidade através das redes sociais, e hoje, inclusive, acho que é o melhor meio de se fazer. Quando os policiais começaram a ir a podcast, começou a surgir aquelas festas de aniversário das crianças com bolo, que as viaturas iam na casa das crianças, as crianças reconhecendo o policial em serviço na rua pedindo para tirar foto. Essa aproximação, sociedade, forças de segurança pública, só tem um perdedor. É o crime organizado. O crime organizado perde, o crime organizado sangra. Quando a gente aproxima e passa a falar, nós temos um canal de denúncia que ele é 100% anônimo, confie na polícia. Através da denúncia que vocês fizeram lá no nosso caso lá no Rio de Janeiro, nós temos o Disque Denúncia, que já funciona há 30 anos, em parceria com a Polícia Civil, Militar e Polícia Penal. Reféns foram liberados, crimes foram elucidados, homicidados foram recapturados por conta dessa comunicação. Então, nosso trabalho é muito mais no sentido de convencer os gestores, olha, vocês têm aqui uma ferramenta, está disponível e gratuita. Nós estamos entregando para vocês gratuitamente o nosso alcance. Coronel, existem prefeituras que pagam cerca de 10 mil reais para digital influencer falar bem do seu governo. O canal Última Rácio, o Fala Guerreiro e outros canais aí que falam sobre segurança pública oferecem um espaço gratuitamente. Muitas vezes custeiam passagem e estadia para o cara ir lá, um espaço 100% gratuito para falar sobre os feitos, falar de forma coerente, falar de forma informativa, sem apelação, sem dramatizar, sem jogar sangue na tela do telespectador. Nós não queremos isso. Nós temos crianças que nos assistem. Quando a gente sai um pouco da linha ali no linguajar policial, o próprio inscrito vai lá e manda, poxa, estava na sala ontem com meu filho, tem como maneirar. Aí a gente já tá tolindo palavrão. Bom, irmão, vamos falar palavrão não. Primeiro porque o YouTube não gosta e também porque o nosso público, os nossos pais de família, mães de família, estão assistindo nosso programa na companhia dos filhos. Nós fizemos até uma postagem no nosso Instagram, né, de um comentarista, Coronel Fabri, que inclusive esteve aqui, falando sobre narcocultura e inclusive ele mandou o artigo dele muito interessante com a foto no eBay vendendo aquilo que eles chamam, inclusive tem o título, Narcotoys, né, que são bonecos, né, de vários criminosos, né, com repercussão internacional e que tem um mercado para isso, né, para você ver o nível, né, dessa cultura delinquente, ao ponto de vermos aí pessoas em conflito com a lei, por assim dizer, né? Não vamos nem chamar de criminosos, mas pessoas em conflitos com a lei, que após serem soltos, serem carregados, né? Praticamente num desfile céu aberto, e é muito complicado ver a sociedade se movimentando e sabendo que existem, sobretudo jovens, adolescentes, infelizmente até crianças, que tem essas pessoas como ídolos, né, cara? É triste. Cara, mais que um recado aos gestores de segurança pública, foi o nosso recado à sociedade, aos pais, mães. Estimulem os seus filhos adolescentes a assistirem com conteúdos como os nossos. Muitas vezes o cara não vai lá falar só de operação policial, o cara fala como foi a jornada de estudo dele, fala de possibilidade de carreira. Eu sou um jovem nordestino que veio para o Rio de Janeiro com 14 anos de idade para morar numa favela do Rio de Janeiro, mas que entendi a partir de um hoje colega policial civil, que foi o único do meu bairro. O cara chegou lá numa viatura numa época que não tinha nem rede social, não existia, década de 90, final da década de 90. Eu olhei e falei, cara, como é que tu conseguiu? A influência que ele fazia era assim, né? Falei, cara, como é que você conseguiu isso? Eu não, comecei a estudar, sair edital, funciona assim, funciona assado. Aquela ideia foi incutida na minha mente. Aquilo ali foi 97, eu convivi com ele entre 97 e 2002. 10 anos depois eu me tornaria policial civil no Rio de Janeiro. Mais 9 anos eu montaria o Fala Guerreiro Cash. E mais 12 anos, né, no total, eu estaria aqui no maior evento de segurança pública da América Latina, num dos podcasts mais sérios do Brasil. Então, fica esse recado aí para os pais e mães de família. Estimule isso, estimule essa cultura.
a cultura policial, a cultura da cidadania, da honestidade, do trabalho digno. Ensina os seus filhos, quando você vira uma viatura na rua, não vira para o seu filho e fala assim, ó, vai te prender. Qual tipo de pensamento você está incutindo no seu filho? Já aconteceu comigo de eu estar chegando de viatura em determinado lugar e o pai falou, ó, não faz mais aquilo não, senão eu vou mandar ele te prender. Eu falei, pô, amigo, não faz isso. Chama o garoto aqui, abri a viatura 100%. Falei pro garoto entrar, mexe no que você quiser, liga a sirene, liga o strobo. Tá vendo o banco movimenta. É aqui que a gente coloca criminoso, mas você tem que sentar aqui no banco da frente. Oh, legal. O seu lugar não é ali atrás, não, é aqui, ó. Toma aqui, ó, bota o distintivo. Tira uma foto dele, pai. É esse tipo de cultura que a gente tem que incentivar, Loyola. É esse tipo de cultura. É assim que se vence a narcocultura, é assim que se vence qualquer tipo de influência criminosa contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes, contra os nossos jovens. É para isso que existe o Fala Guerreiro, é para isso que existe o meu perfil pessoal no Instagram, porque é esse tipo de conteúdo que eu quero que as minhas filhas vejam. Então eu desejo para vocês a mesma coisa que eu desejo para as minhas filhas. E Rômulo, a gente está falando de narcocultura, e aí, cara, eu gostaria de ter a tua impressão. A gente ouve muito falar em guerra urbana, a gente ouve falar de narco-estado. Na tua percepção, hoje nós somos um narco-estado, a gente está caminhando para ser um narco-estado. Como é que você enxerga isso? Eu tenho vários elementos, isso é um raciocínio meu, tá? Não é um raciocínio nem do meu canal, nem da instituição Polícia Civil, é um raciocínio que eu construí com o tempo. E quando eu vou avaliar em determinados territórios, e aí vamos chamar de territórios eleitorais, que ele tem pessoas votantes, só determinado político pode pedir voto, e aí eu estou falando de comunidades do tamanho do Complexo do Alemão, Complexo da Penha, só determinado político pode fazer daquilo ali seu curral eleitoral, ou que a polícia está tendo que agir em dia de eleições porque tem bandidos armados de fuzil na porta das escolas, que funcionam como zonas eleitorais. Por aí só já responderia a tua pergunta. Mas quando nós evoluímos para falar do domínio territorial, em que facção criminosa tem estatuto próprio, que pode condenar um criminoso a uma tortura, um espancamento, por ter praticado determinada conduta dentro da favela, pode condenar, inclusive, a morte, pode condenar meninas que disseram algo contrário ao que o tráfico quer, a terem suas cabeças raspadas. Nós temos, ainda que não por completo, mas boa parte do nosso país é um narco-estado. A partir do momento que eu preciso montar um grande aparato para que as forças de segurança ingressem em qualquer território que seja, eu estou sinalizando que aquele território pertence a eles e que os invasores são as forças de segurança, porque senão a viatura passaria com 2 homens tranquilamente. Eu não sei como é que estão em todos os estados da federação, mas falando especificamente do Rio de Janeiro, alguns pedaços do Rio de Janeiro já são micro narcoterritórios, narco-estados, porque eles são impenetráveis por vias convencionais. Como que eu vou dizer que eu não vivo num narco-estado se a pessoa sai daqui para São Paulo e vai para o Rio de Janeiro e ele não seguir as regras da favela para transitar por dentro dela, o carro dele vai ser alvejado? Inclusive um morador que vai receber um parente por 3 dias, 5 dias, 1 mês, tem que dias antes informar, passar os dados para receber autorização para que aquele parente possa visitar a comunidade. Como que eu vou dizer que nós não vivemos no narco-estado se na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tinha um deputado com 9 anotações criminais por associação e lavagem de dinheiro do tráfico, que foi preso agora pela Polícia Civil, já tinha sido preso pela Polícia Civil, frequentava entrega de viaturas da Polícia Militar? Como é que eu vou dizer que eu não vivo no narco-estado? As pessoas podem forçar a barra para dizer que não, mas com essa narrativa só estão adiando algo que tem que ser resolvido agora. Algo que todos os interessados de verdade têm que se reunir. Uma equipe multidisciplinar, envolvendo as polícias de todos os estados, inclusive a federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal, as Forças Armadas, a PM, a Civil, as Polícias Penais.
tem que serem eleitos representantes para sentarem, montarem uma grande equipe multidisciplinar, inclusive com representatividade da sociedade civil também, e passar a discutir segurança pública de forma séria, para que a gente não precise viver uma Colômbia de outra época, para que seja necessária uma intervenção como foi feita na Colômbia, ou para que nós não viremos uma El Salvador, para que tenha que surgir um político que vai ser a salvação. Ainda está sob o nosso controle. Mas as pessoas insistem em negar. Eu não sei se por motivos políticos, eu não sei se por falta de caráter, eu não sei se por qualquer outro interesse escuso. Mas eu sei que ainda é possível retomar o Estado brasileiro, principalmente retomar o meu estado hoje, que é meu estado de coração, que é o Rio de Janeiro, que passou por muita humilhação e constrangimento quando foi submetido à ADPF 635, que é uma ADPF que cercou as favelas, criando uma realidade que antes não existia. Se tornaram verdadeiros bunkers para narcoterroristas de outros estados. Condomínios, ou seja, se eu continuar aqui no meu estado onde não tem ADPF, eu vou ser preso. Mas se eu for pro Rio, estou blindado. A polícia não pode entrar. É difícil pra caramba a polícia entrar, precisa comunicar a uma dezena de órgãos. E fatalmente eu vou saber que vai ter aquela operação, porque alguém vai vazar. Um estagiário vai passar na mão do estagiário, vai passar na mão do... Tem que comunicar as escolas, tem que comunicar a Defensoria Pública, tem que comunicar o Ministério Público, entre outros órgãos. Isso vai acabar vazando. Então o Rio de Janeiro sofreu muito com isso. O alcance das organizações criminosas ampliou, eles ampliaram em território e descobriram também que com a DPF 635, como não tinha operações policiais, eles podiam fazer investiduras em novas áreas, tomando o território de outra facção ou simplesmente avançando com as barricadas. Isso prejudicou muito a segurança pública. Houve um episódio quando voltaram a ocorrer operações policiais, de fato, com helicóptero blindado e grande número de policiais, foram encontradas barricadas que antes da DPF 635 nunca tinham sido vistas na história do Rio de Janeiro. Eram verdadeiras estruturas em aço, que para serem retiradas, os policiais da CORE tiveram que usar o esquadrão antibombas com artefato explosivo para remover aquilo ali. Tiveram que usar retroescavadeira. Se eu preciso usar uma retroescavadeira para remover um obstáculo, para eu entrar numa comunidade, e eu ainda assim insisto em dizer que não vivo num narcoestado, ou que pelo menos parte do território brasileiro é um narcoestado, eu não sei a quem se quer agradar com esse discurso. Quando você avalia o Rio de Janeiro fornecendo e recebendo armas, enviando droga para a Europa, para a África, para os Estados Unidos. Eu tive numa palestra no FBI, com a sede em Doral, e numa dessas palestras colocou-se lá o rol das organizações transnacionais mais perigosas das Américas. Figurava lá PCC em terceiro, Comando Vermelho em quinto. E essas duas organizações já, em alguns cenários, já aparecem trabalhando junto. Então, existe a solução para agora. Basta força de vontade. Eu creio que nós temos uma maioria de pessoas de bom caráter e de coragem para fazer isso. Essas pessoas só precisam se encontrar. Deixar a vaidade de lado, deixar a política de lado e fazer pela nação, fazer pelo país, fazer pela nossa juventude, pelas nossas crianças e adolescentes. E Rômulo, e essa questão atinente àquilo que a gente pode chamar de narcoestado não se restringe apenas ao Rio de Janeiro, e aí é uma análise que eu faço, porque hoje, infelizmente, cada vez mais comum, fontes abertas, né, nós termos notícias de vendas de sentenças envolvendo gabinetes, né, de ministros, gabinetes de magistrados. Então, a questão da corrupção, né, envolvendo o setor público, a administração, inclusive parlamentares, e a gente fala das 3 esferas de poder. Temos notícias, infelizmente, né, de criminosos e de lavagem de dinheiro, né, a utilização do mercado formal, sobretudo em algumas operações que foram feitas, inclusive na Faria Lima,
franquias conhecidas em que o crime organizado está se utilizando para lavagem de dinheiro, a questão dos postos de combustíveis. Então a gente percebe que o crime ele está permeado na economia, na política e nas esferas, 3 esferas de poder. E aí isso eu concordo com você. No meu entendimento, hoje o Brasil vive um narco-estado. Você vê, cara, esses dias um digital influencer com 16 milhões de seguidores, 600 milhões em patrimônio acumulado, com dinheiro inclusive na Europa. E aí as investigações apontam que ele lava dinheiro para uma das maiores facções criminosas, ou para uma das maiores organizações criminosas do país. Olha a que ponto nós chegamos, né? Onde nós somos um país muito permissivo, isso vai acabar nos custando, já está nos custando muito caro. E a curtíssimo prazo vai se tornar cada vez mais caro. Não, e o problema é que esses influenciadores, né, disseminam perante as nossas crianças e jovens de que é fácil ganhar dinheiro, é fácil ter uma Ferrari, uma Porsche, é fácil ter muito dinheiro e às vezes até se vendem, né, como coaches, né, como pessoas que têm um diferencial, que sabem fazer dinheiro e passam a educar. E aí quando você vai ver de onde vem o dinheiro, é complicado, né, meu amigo? Quando você falou sobre juízes e desembargadores, ministros que concedem habeas corpus, me veio 2 casos à mente, e a gente pode até finalizar com isso. No Rio de Janeiro, algum tempo atrás, eu não vou falar o nome dos juízes, mas é de fácil alcance de todos. Alguns anos atrás, na calada da noite, no final de semana, no plantão judiciário, um desembargador do Rio de Janeiro soltou um dos milicianos mais sanguinários da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E para um total de surpresa de 0 pessoas, o filho do desembargador era o advogado do criminoso. Esse desembargador acabou sendo afastado de suas funções permanentemente e aposentado compulsoriamente. Hoje é advogado. E mais recentemente, também na calada da noite de um final de semana, no plantão judiciário, um outro desembargador, que também já está afastado com sabedoria pelo Conselho Nacional de Justiça, colocou em liberdade um criminoso conhecido pela alcunha de Sardinha, uma das lideranças do Comando Vermelho na comunidade chamada Cidade de Deus. Sardinha saiu e obviamente não voltou, porque é sabido de todos que no Estatuto do Comando Vermelho prevê que o criminoso faccionado, uma vez posto em liberdade, ainda que provisória, não pode voltar. Se ele sai numa saidinha natalina, Dia dos Pais, Dia das Mães, não pode voltar. É o regulamento da facção. E ainda assim, o magistrado, que deveria proteger os atos de polícia judiciária, uma vez que foram legítimos, põe esse cara na calada da madrugada, em liberdade. Sabe qual é o preço disso? Ele não voltou. Ele está, mais uma vez, trabalhando na expansão territorial do Comando Vermelho. Existem numerosas equipes policiais atrás dele. Esse magistrado deveria pagar por cada centavo e responder por cada morte que é resultado de colateral, bala perdida em favela, ou até mesmo um policial que vier a ser, de alguma forma, machucado. Todo o transtorno que esse traficante em liberdade causar à sociedade, esse magistrado também deveria ser responsável. Eu acredito muito na justiça brasileira, acredito de verdade nos nossos juízes, nos nossos promotores, mas infelizmente, em qualquer segmento do mundo, você vai ter pelo menos uma pessoa de conduta desviada ali dentro. É inerente ao ser humano isso, infelizmente. Você vai ver excelentes jogadores de futebol, mas tem jogador de futebol fazendo acordo com bet. Você vai ter excelentes policiais, mas tem policiais servindo ao jogo do bicho, servindo à facção, antecipando operações policiais para que criminosos continuem fugindo. Então eu não estou aqui jogando essa é a minha diferença para eles. Eu não estou aqui jogando a responsabilidade para um magistrado ou outro e eximindo a responsabilidade da segurança. A gente sabe das nossas mazelas também, e não são poucas. Mas decisões como essas
são muito prejudiciais. Eu espero que tudo isso seja revisto e que os bons e dispostos se encontrem e possam transformar a realidade. Não é possível fazer isso ainda hoje. Basta que os bons e dispostos e capazes se encontrem. Eles apenas não se encontraram, não se alinharam ainda. Mas eu espero que isso aconteça em breve e que eles salvem aí o nosso Estado democrático de direito. Rômulo, gostaria que ficar mais tempinho com você, mas sei que você tem uma agenda aqui ainda no evento. Agradeço imensamente a oportunidade de poder estar lhe entrevistando, né? E também muito feliz pelo evento que a gente vai ter aqui em conjunto, debatendo muito do que a gente falou aqui no nosso podcast. Muito obrigado, meu velho. Para mim é uma honra, Loyola. Para mim é uma honra de verdade. Você é um dos caras que está no combate às narrativas, mas você não combate de forma parcial. Você leva a notícia. Eu já vi você noticiar policial de conduta desviada, já vi você noticiar que policiais sequestraram um bandido para pedir dinheiro, e você mostra todas as nuances que permeiam a segurança pública, tanto quando o policial acerta, quanto quando ele erra. E é isso que se espera, é isso que eu espero. Eu não quero puxar a sardinha pro lado policial e dizer aqui só tem santo e do outro lado só demônio. A gente sabe que no nosso meio tem alguns carrapichos que a gente tem que tirar. E você faz isso de forma muito séria. Parabéns. Espero que o seu podcast cresça cada vez mais. O seu perfil no Instagram já é imenso, é fonte de consulta para mim. Já peguei muita informação dali para republicar. Já fiz algumas collabs lá com o seu perfil. Parabéns pelo seu conteúdo. Parabéns pela sua idoneidade e responsabilidade na produção de conteúdo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Força, irmão. Obrigado. E esse foi mais um interessante, importante podcast aqui do Opinião Segura, no COP Internacional 2025 São Paulo Expo, em que a gente está tendo a oportunidade de ter entrevistas com autoridades, personalidades, especialistas como este aqui, o caso do Rômulo Brito. Lembrando que o nosso podcast recebe o apoio da Axon, da Flecha Engenharia e também da Ubrix, e agradecer também a confiança depositada pelo Sansone e pela COP, né, no nosso trabalho. Forte abraço a todos, força e honra.